Preciso te confessar aqui um fator, né? Quando eu convidei para essa entrevista, em nenhum momento eu pensei no fator eu línguas, eu idioma, né? Pensei assim, claro, né, para nossa conexão, né? Por falar de liderança e tal. E quando você traz esse conteúdo, me bate numa crença minha, né? Me bate no fator assim, eu sempre tive muita dificuldade de aprender inglês, né? A leitura, eu fiz mestrado, doutorado, então a leitura, né, conseguia fazer e tal, mas o falar, né, sempre tive uma trava muito grande. E desde criança eu tenho essa trava do inglês, né? E agora você relatando, eu veio uma novela, assim, né, passou uma novelinha, e eu lembrar que eu tinha colegas que sabiam inglês muito bem, e eu não sabia, eu me sentia menor do que eles. Sabe? Você falando e vem assim uma imagem, né? Eu me sentia menor do que eles porque eu não sabia falar inglês, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, hoje estudo sobre felicidade, é a minha linha, mas o inglês ainda é algo que agora, assim, uau, ele ainda está aqui, né? Ainda é algo que me traz, assim, quando você traz essa fala do que é o inglês nessa conexão, me dá uma vontade de voltar a fazer inglês. É verdade. Né? Que é algo que eu já tenho como um radar aí para eu começar a fazer, porque realmente eu quero, né, saber melhor o falar inglês e atuar. Mas, assim, aí eu até te faço uma pergunta. Vou fazer uma mentoria aqui agora com o Daniel, pessoal. Eu vou fazer e aí, quem sabe, já faz a conexão para vocês aí também, né? Na sua visão, né? O que acontece comigo quando eu tenho essa trava do inglês? Né, em especial da fala, né, da conversação. E eu venho de um aprender de inglês conteudista total. Quando você fala, eu recordo de todos os meus momentos de escolas de inglês que eu passei, que era conteudista. É verdade. Né? E aí, o que né, na tua visão, assim, sabe? Porque essa minha crença, esse meu atuar, pode ser problema de muitos outros, né, Daniel? E até mesmo de empresários, né? Porque assim, ó, eu tenho... meu filho tem 12 anos, né? E hoje eu falo, filho, vamos estudar inglês é importante e tal, né? E aí eu falo para ele, né? Um dos fatores que a mamãe tem, que a mamãe não desenvolveu muito, que a mamãe ainda gostaria de desenvolver, é o inglês, assim, sabe? E em alguns momentos eu até tive vergonha disso, sabe, Daniel? Hoje eu não tenho mais, né? Mas né? De expor. Tô aqui expondo aqui. É o primeiro grande passo para resolver, né, o problema, é reconhecê-lo. Aqui agora publicamente, né? Mas me veio isso, assim, sabe? Nesse nosso bate-papo aqui. E é muito legal você trazer isso, né, com essa abertura, porque ajuda a vários pontos para quem está, às vezes, passando por essa mesma questão. Então, o primeiro ponto é que, infelizmente, realmente é o mais normal. É mais normal ter profissionais com esse tipo de experiência e de limitação, então, do que o contrário. E aí tem uma questão que é contextual. Se você pegar a língua inglesa em si, no contexto escolar, nós aprendemos a língua por muitos anos, mas na prática nós não aprendemos nada. Então se torna um processo muito chato. Era doído, sabe? Sabe, assim, eu não estudo... O fazer inglês, fazer as aulas não era com prazer. Qual era o propósito? Não era com amor. Era só decorar. Não tinha era propósito. Só passar na prova. Era então, isso, assim, não sabe? tem algo que de verdade dialogue com a vida. E era diferente jovem. Das disciplinas que eu gostava. Filosofia. Agora, veja no meu caso. Sabe? Eu tinha um filme que eu gostaria de conseguir entender sem conseguir ler a legenda. Eu tinha uma inspiração de poder conseguir acompanhar aquilo, e isso é que me dava motivo lá de criança para poder superar a dor lá da própria rotina da escola. Então, na escola tradicional já é um problema, tem se tentado mudar, mas o contexto é tão forte que até hoje ainda existe a multiplicação da mesma coisa, que a gente mesmo viveu, né? Mas o contexto também vai mudando. Então a gente percebe que tem jovens hoje que conseguem ter acesso por conta de internet a outras línguas com muita facilidade e que constrói uma outra relação emotiva desde o início com elas e que muitas vezes não vão precisar nem da escola para aprender, vão precisar da consultoria mais para poder ajustar a performance, isso que porque já chegam com nível de língua, né? Então no caso da questão emocional, então veja que primeiro era chato, depois talvez no seu contexto profissional
não ia ter um impacto direto de sucesso você saber ou não em determinados momentos, e a gente se acostuma a não ter no radar. Então fica aquela coisa que faz falta, mas a gente nem percebe a falta porque a gente não lida com aquela dor no dia a dia, porque a gente evita a dor também quando ela nos incomoda. É isso. O que você trouxe, por exemplo, do julgamento... E evita errar, né? Então, Evita. aí, só fazendo um adendo aqui, que você fala muito do errar, né? Da importância de errar, como inovar, como aprender. E em alguns momentos, agora você falando, pode ser que eu não tenha ido para aprender mais, ou me esforçar para aprender mais, que esse é um ponto que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, para não errar. É verdade. Para não ligar com a frustração de não conseguir. Então tem várias camadas por baixo, que é por isso que eu falo, assim, quando a gente dá conta realmente de enxergar o aprendizado, eu falo de línguas porque é a nossa metodologia. Sim. Mas quando a gente vai encarar o aprendizado como um ato, né, de coragem, aprender é vida, né? O aprender faz parte da vida em qualquer fase que a gente viva. Se a gente se abrir, então, para esse aprendizado como potencializador, nós vamos lidar melhor com as dores que envolvem o aprendizado. Olha só. Porque esse que é um problema, assim. A gente vê, por exemplo, muitas metodologias, teve várias épocas, né? Tem a história de ensinar línguas, né? As metodologias nas suas épocas, mas tem muita metodologia que busca facilitar a vida do aluno. Às vezes, fica uma facilitação tão artificial que naquela aula você entendeu tudo, você está super à vontade, você está até animado, porque você está conseguindo, né? Mas aí na vida real te traz uma situação que você brocha totalmente e não está preparado para lidar. Então, quando a gente traz para o contexto de aprender a realidade que aprender é um desafio, é um desafio. Eu preciso disponibilizar intenção, energia, foco, tempo. Eu não aprendo... Eu posso aprender por acaso, né? Na aleatoriedade também. Mas num processo de aprender de verdade, de transformar o meu padrão de competência, vai exigir, né? Vai exigir essa saída do que a gente chama de zona de conforto para uma entrada numa zona de crescimento. Aqui não é completamente desconfortável, porque tem toda uma metodologia que ajuda a trazer o desafio certo para o momento certo. Mas não é totalmente confortável. Então você vai ousar a dar um passinho de cada vez, né, nessa jornada de sair do lugar que você está para poder caminhar em direção à meta de verdade. Por isso que o mapa de navegação do nosso aluno, na nossa metodologia, ele é individual. Cada aluno tem o seu mapa de navegação, mesmo quando estão em turmas, porque as turmas vão ter objetivos convergentes, mas aquele ser humano que está navegando naqueles desafios é único. E aí ele vai olhar à luz do seu próprio pensar, sentir e agir para fazer os ajustes, né, nesse processo de aprender, para que ele seja mais efetivo, né? Sim. E, Daniel, você traz assim, né, o aprender é um desafio. E é isso, né? O aprender é um desafio. Em alguns momentos eu não quero sair da zona de conforto para não ir a esse desafio. É verdade. E aí eu fico dando uma desculpa. Agora me deu uma picada aqui. Será que eu tô na desculpa? É verdade. E é o mais normal. E tá tudo bem, assim. O que eu digo pro pessoal? Eu digo sempre assim, ó. Quando a gente vai de verdade, eu estimulo assim, vamos escolher e vamos exercer o poder de uma escolha. Porque a verdade é que a vida nos trouxe até aqui e nesse momento eu tenho uma oportunidade de tomar uma nova escolha. Que eu posso me manter na desculpa ou eu posso querer fazer diferente. E mesmo que eu escolha neste momento manter a desculpa, se for o melhor para mim neste momento, vai ficar tudo bem. O desafio é quando, pro seu melhor, a escolha é você encarar o desafio mesmo e aí ter um ambiente que consegue dar esse acolhimento para você estruturar, né, esse processo de transformação. Por isso que nosso propósito de vida não está relacionado apenas com a língua, mas é o papel da língua como elemento transformador da vida do aluno. Veja que na metodologia, por exemplo, um componente muito importante, que às vezes é mal compreendido até em alguns contextos, é que a escola que avalia pelo conteúdo dá nota pelo conteúdo. Isso não é o mais importante. Sim, claro. O mais importante é o quanto você consegue resolver um desafio real da tua vida. Quando a gente traz a autoavaliação dentro do processo de aprender a língua, é você, Wanda,
passando por um desafio real com essa língua, olhando para trás e vendo o que você dava conta 1 ou 2 meses antes E o que eu dou conta e o que agora. você deu conta agora, e aí crescendo aquela confiança de que, nossa, é verdade, 2 meses atrás eu não conseguia participar de uma reunião como essa e hoje eu consegui. Já é uma pequena vitória. Claro. E que à medida que vai se somando, né, vai trazendo essa consistência da motivação também, né? Sim. Eu digo assim, o desafio, né? Na maioria dos contextos, quando a gente fala de inovar, é positivo. Claro. Mas lidar com o erro é um desafio. Quando eu falo de desafio, é positivo. Então, encarar um desafio sempre é algo poderoso. A gente fala assim, estou indo para novos desafios. A gente nunca fala com pesar, a gente fala com prazer, né? Então, eu tento trazer essa lógica do aprender como prazer. Porque apesar de desafiador, pode gerar muita felicidade.